Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao cronograma falando agora ainda sobre pessoa jurídica. Vocês já conheceram as associações, já falei também das sociedades, agora nós vamos dar continuidade falando sobre as fundações. A fundação ela tem um conceito muito peculiar, porque enquanto nós vimos que as sociedades e as associações elas iniciam com a reunião de pessoas que juntas com a mesma finalidade em comum anseiam a promoção de algo, aqui na fundação é diferente. Porque na fundação, alguém pega o seu patrimônio e afeta parte do seu patrimônio, a fim de que este patrimônio sirva para a realização de um fim. No tocante à fundação, jamais ela terá finalidade lucrativa. Assim como as associações, as fundações elas não possuem qualquer finalidade lucrativa. Será, portanto, esta afetação do patrimônio de alguém, o patrimônio de alguém, voluntariamente a pessoa resolve afetar o seu patrimônio e afeta o seu patrimônio, ou seja, separa parte do seu patrimônio para que ele sirva para a realização da consecução de um fim este que não tem qualquer intenção lucrativa. Pessoal, esta afetação ela é feita por uma pessoa através de uma escritura pública, bem como ainda por um testamento. Tanto o testamento como a escritura pública vão servir de base para a criação de uma fundação. Vamos fazer a leitura do que diz o Código Civil. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Essa partícula que nós acabamos de fazer a leitura, dotação especial, é o que eu acabei de dizer e chamei de afetação patrimonial. Haverá uma afetação desse patrimônio. Inúmeras fundações nós temos espalhadas pelo Brasil. Fundações que objetivam muitas das vezes uma finalidade de ensino, educação, como nós temos aqui em Votuporanga, a Unifev. Ela promove o ensino, ela vem através da mantenedora, uma fundação. Ainda no artigo 62, eu quero fazer com vocês a leitura do parágrafo único, porque lá nós vamos ter a percepção como, quando e para que nós vamos fazer a afetação de patrimônio livre a fim de criar uma fundação. Olhou na tela e vamos fazer a leitura. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de 1. Assistência social. 2. Cultural, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. 3. Educação. 4. Saúde. 5. Segurança alimentar e nutricional. 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. 7. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. 9. Atividades religiosas. Então nós vimos as possibilidades de criação de fundação. Inúmeras são as hipóteses, conforme destacado agora na leitura. E meus caros, a fundação ela vai ser instituída por escritura pública ou também por testamento. A escritura pública é um ato que se faz entre pessoas vivas, inter vivos, portanto, um negócio que nós faremos inter vivos. E ainda, pode ser que esta fundação seja criada, para após da morte da pessoa. Ele deixa no seu testamento o patrimônio que será afetado a fim de que possa ser criada uma fundação para a consecução de uma daquelas situações que nós vimos. Vamos fazer a leitura destes dispositivos que tratam exatamente desta possibilidade. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não o fizer, serão registrados em nome dela, por mandado judicial. Então percebam que a criação de uma fundação é coisa séria, de modo que se a pessoa o faz, mas assim não dá continuidade, o próprio juízo pode ser provocado. O juiz pode ser provocado a fim de que, por mandado judicial, se faça essa fundação. Um dado elementar e muito relevante
que uma vez sendo afetado parcela do patrimônio, mas ao perseguir, melhor dizendo, a finalidade, o incremento da finalidade proposta pelo fundador, se percebe que este patrimônio ele não é suficiente, esse patrimônio não vai regressar ao patrimônio do fundador em hipótese alguma, negativo. Esse patrimônio, percebendo que ele não é suficiente para o incremento daquela finalidade almejada, ele será incorporado ao patrimônio de outra fundação com a mesma finalidade. Então vamos imaginar que eu tenho a intenção de criar uma fundação para a promoção do ensino, da educação. Eu retiro parcela do meu patrimônio, faço a dotação especial por meio de escritura pública. Na hora que eu vou iniciar, dou início aos trabalhos para perseguir o ensino, a divulgação, a promoção do ensino, da educação. Eu percebo que aqui não vai dar certo. É pouco dinheiro, é pouco patrimônio. Esta massa patrimonial já afetada, ela não vai regressar para o meu patrimônio. Não vai corporificar a mim novamente. Ela será destinada a uma outra fundação que tem a mesma finalidade, que busca a consecução do mesmo fim por mim uma hora proposto. E é exatamente esta redação do artigo 63 do Código Civil que vai aí na tela para você agora. Acompanha na leitura. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Uma vez afetado esse patrimônio, o instituidor ele deve fazer o estatuto, porque a fundação ela é regida pelo estatuto, é o ato constitutivo da fundação. Ele fará ou então designará terceiros para que estes terceiros possam fazer o estatuto. E ele designa um prazo máximo, um prazo que não pode ultrapassar 180 dias. Ora, quando o próprio instituidor redige o estatuto, nós falamos que será esse estatuto feito de maneira direta. De outra forma, quando ele propõe para que terceiros confeccionem este estatuto, nós estaremos diante de uma possibilidade de uma confecção por terceiros, será na modalidade fiduciária. Então nós acabamos de conhecer a elaboração de estatuto, que pode ser feita de modo direto ou então de forma fiduciária, quando entrega a terceiros este encargo de fazer o estatuto. Porém, se ao transcurso do prazo esse terceiro nada faz, aí quem irá fazer este estatuto é o Ministério Público. O Ministério Público recebe esta incumbência e caberá recurso ao juiz, caso não haja concordância com aquilo que estiver redigido no seu estatuto. Vamos à leitura do dispositivo que trata deste assunto. Artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio em tendo ciência do encargo formularão logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo-o em seguida à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor ou não havendo prazo em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Então o instituidor ele faz o estatuto ou então ele atribui a terceiros, aí lembre-se, a modalidade fiduciária, atribui a terceiros, esses terceiros promovem a realização deste estatuto, leva à aprovação. Se eventualmente não houver, nem por parte do instituidor, nem por parte destes terceiros, e o transcurso do prazo se passa, quem irá promover, quem irá criar este estatuto é o Ministério Público. Vale lembrar que o Ministério Público, de acordo com o artigo 66, ele irá fiscalizar as fundações que estão ali localizadas na sua base territorial, estão situadas no estado da qual ele atua. Vamos à leitura do artigo 66, que diz assim: velará pelas fundações do Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1º. Se funcionarem no Distrito Federal ou em territórios, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Parágrafo 2º. Se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. E como acontece lá nas associações, aqui nas fundações, o estatuto também é a sua alma, também
é o que dá vida a esta fundação. E o estatuto, lembre-se, na associação nós temos a Assembleia Geral. Aqui no estatuto não, nós não teremos Assembleia Geral. No estatuto, nós teremos as pessoas que estarão incumbidas de realizar a administração, de deliberar atos dentro dessa fundação. E se eventualmente há necessidade ou se quer por alguma razão alterar o estatuto, se precisa da aprovação de 2/3 dos membros que estão nestes conselhos lá instituídos no próprio estatuto. Ainda, essas alterações elas não podem ofender a ordem pública e muito menos desvirtuar a finalidade proposta da fundação, devendo estas alterações serem todas fiscalizadas pelo Ministério Público. O dispositivo do Código Civil trata especificamente sobre isso, eu quero fazer a leitura dele com vocês. Artigo 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mister que a reforma, inciso 1, seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. 2. Não contraria ou desvirtue o fim desta. 3. Seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Esta alteração ela poderá ser impugnada pela minoria, conforme nós vamos fazer a leitura também do dispositivo que assim autoriza. Olho na tela. 68, artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. E por fim, pessoal, falando da extinção dessa fundação, se eventualmente a finalidade dela se tornar impossível, inútil, irrelevante, se tornar ilícita ou se vencer o prazo estipulado lá pelo instituidor para sua existência, aí, neste caso, qualquer interessado ou também o membro do Ministério Público poderá requerer a extinção. Caso em que, se o estatuto não versar de modo contrário, todo o patrimônio será destinado a outra fundação, assim sendo determinado pelo juiz. Vamos à leitura do artigo 69, que tem aí na tela. Olha aí, falando assim, ó. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se seu patrimônio salvo disposição encontrada no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz que se proponha a fim igual ou semelhante. Então é isso, pessoal. Já sabemos tudo sobre fundação. Eu te espero daqui a pouco no novo vídeo, que nós vamos tratar agora das demais pessoas jurídicas. Deixe o seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações. Eu te vejo daqui a pouco na próxima aula. Até mais!